Nós começamos a falar sobre esse texto, né? Você que estava aqui na semana passada, nós estamos falando sobre as armas do cristão, né, para poder vencer batalhas. Nós sabemos que todos nós, em algum momento da vida, vamos enfrentar lutas, batalhas, problemas, dificuldades. E nós vimos aqui nesse texto que o rei Josafá estava em um dia qualquer, né, em um momento qualquer da sua vida, do seu reinado, e de repente ele chega a notícia para ele que exércitos inimigos estavam já ao redor de Judá, ao redor de Israel ali, né, os moabitas, os amonitas, os meunitas aqui se juntaram e era um grandioso e poderoso exército que se uniu para lutar contra o povo de Israel, para tentar conquistar o povo de Israel. Nós vimos aqui que então Josafá ele enfrentou uma batalha, mas nós começamos a ver que em batalhas normais, aquele que tem as melhores armas são aqueles que têm as maiores vantagens. Mas quando nós falamos aqui, nós não enfrentamos batalhas terrenas, nós enfrentamos batalhas espirituais, lutas, problemas, né, dificuldades, e nós temos também algumas armas que nós podemos utilizar, que Josafá utilizou. Nós vemos aqui que Josafá, quando ele recebe a notícia, ele não aciona o exército, ele não prepara os cavalos, os cavaleiros, os guerreiros. Nós vemos aqui que ele toma algumas atitudes, que nós chamamos, que foram armas que Josafá utilizou para poder vencer essa batalha. Lá no final do capítulo, nós vamos ver hoje aqui também, nós sabemos que ele venceu, né? Esse exército inimigo muito poderoso, Deus venceu, Josafá venceu na força e no poder do Senhor. Mas ele não usou flecha, ele não usou arco, ele não usou espada, ele não usou nada disso. Na verdade, nós falamos semana passada que falamos aqui de algumas armas, e eu disse que a primeira arma que ele usou foi o jejum. Foi a primeira coisa que ele fez, quando ele recebeu a notícia que os inimigos estavam ao redor, ele convoca um jejum. E todo o povo de Israel, todo o povo de Judá começa a jejuar com ele. E nós falamos, né, sobre o jejum. Se você quiser mais detalhes, nós temos a mensagem gravada lá no nosso canal no YouTube, ou no Spotify, você pode ouvir depois com mais detalhes. Mas ele também utilizou a segunda arma, que é a oração. Marcelo falou aqui do poder da oração. Assim que ele convoca um jejum, ele também vai orar, e ele fala com Deus, ele busca a Deus, ele coloca diante do Senhor o problema que ele estava enfrentando, que era nada mais, nada menos do que o exército inimigo. Ele diz: Deus, olha, existe um poderoso exército aí atrás, ao nosso redor, e eu não sei o que fazer. Nós vimos aqui que ele estava com medo, que ele estava preocupado, e nós vimos que são duas armas poderosas, o jejum e oração, né? O jejum precisa estar acompanhado de oração. Essa é uma arma poderosa do cristão. Então, quando você enfrentar dificuldades na sua vida, e estiver enfrentando lutas, problemas na sua vida, utilize essas armas, jejum e oração. Mas nós vemos aqui que ele não usou somente essas armas, e eu tenho mais duas para falar essa noite aqui para vocês. Não apenas o jejum e oração, porque ele começa a orar no versículo 4, e a oração dele vai até o versículo 13, ele faz uma oração aí, né, nós temos aí no capítulo, você pode olhar depois, mas depois aqui aparece a terceira arma que Josafá usou para poder vencer as batalhas, e essa arma é a fé. Veja comigo no versículo 14, por favor, vamos ler o versículo 14. O texto diz assim: logo depois que ele terminou a oração, ele convocou um jejum, ele orou, e já no versículo 14, a resposta chegou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Você pode repetir comigo? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ou você pode dizer assim: a batalha não é minha, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel.
vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e ó Jerusalém, não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá jejuou, orou. Orar nós vimos que é falar com Deus, nós reconhecemos quem Deus é e nós colocamos diante dele a situação. Josafá estava com medo, o texto diz que ele não sabia o que fazer, estava apavorado, era um exército muito grande e poderoso e certamente com armas humanas ele não ia conseguir lutar. Então nós vimos que a oração é colocar Deus no negócio, é não fazer com as nossas próprias forças, é orar e esperar Deus responder. Só que nesse caso aqui, nós oramos para buscar a direção de Deus, mas não adianta orar e não esperar, não adianta orar e sair fazendo alguma coisa, nós temos que orar e esperar a resposta, aguardar a resposta, que às vezes ela pode ser rápida ou não. Nós vimos aqui que o texto que a resposta foi instantânea, ele orou, no meio da assembleia, convocou todo o povo de Judá, estava um povo numa reunião, muito provavelmente diante do templo do Senhor em Jerusalém, e ele orou, de repente do meio da assembleia levanta aqui um dos levitas, o nome dele está aqui, Jaziel, ele se levanta e ele fala em nome do Senhor aqui, como um profeta, como um representante de Deus, ele começa a falar. Então, não adianta orar e sair fazendo de qualquer jeito, sair fazendo do nosso jeito. Josafá podia ter terminado a oração e ter dito assim, olha, beleza, terminamos de orar, vamos para a reunião com o exército agora, vamos convocar os generais aqui, todo mundo, vamos ver como é que nós vamos fazer. Não, ele orou e esperou a resposta de Deus. E quando nós oramos, nós temos que ter fé, crer na oração que nós estamos fazendo, porque nós temos falado aqui já há algum tempo sobre o poder da oração. O poder da oração não está naquele que faz, está naquele que ouve. Então, se nós oramos, isso significa que nós cremos e confiamos em Deus, logo nós estamos usando a nossa fé. Então temos que ter fé que o Senhor vai responder, de forma favorável. Lá na carta de Paulo aos Efésios, quando ele mostra a armadura do cristão, Paulo, ele faz uma ilustração entre a armadura do soldado romano, fazendo uma ilustração com armas espirituais que nós temos, a palavra, a espada é a palavra, é o capacete da salvação, mas Paulo diz que nós temos que usar o escudo do quê? Da fé, para poder nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então nós vemos aqui que a fé, ela é uma arma de defesa, ela é um escudo de proteção. O jejum, ele pode ser, nós jejuamos para nos proteger, mas também nós podemos jejuar para poder atacar. A oração também é uma arma de defesa e de ataque. A palavra de Deus já é uma arma de ataque, é uma espada, mas nós vemos aqui que a fé, ela é um escudo que protege, um escudo que nos dá proteção. Por quê? Do que o escudo nos protege? Dos dardos inflamados do maligno. E quais são os dardos inflamados do maligno? Quando nós estamos no meio de uma luta, no meio de um problema, no meio de uma dificuldade, ele vem com dardos para lançar o quê? Dúvida, medo, incredulidade. Alguém já passou por isso ou não? No meio de uma dificuldade, você sentiu medo? Teve dúvida? Já pensou assim, não sei, acho que dessa vez não vai dar. Alguma vez uma voz já chegou no seu ouvido e falou assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, você é assim mesmo, você não vai conseguir, você não vai mudar, não adianta fazer nada, você é assim, aceita que dói menos, você é desse jeito. Já ouviu isso ou não? Alguma coisa parecida? Isso são dardos inflamados do maligno. E como que a gente se protege com ele? Protege dele? O escudo da fé, é tendo fé, é crendo em Deus. E quando eu tenho fé, eu sei quem Deus é e eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele pode fazer. Josafá que orou, por quê? Porque era um costume, era um amuleto,
Não, ele orou porque ele sabia que o Deus de Israel tinha poder para destruir aquele inimigo, os inimigos mesmo com um exército muito menor. Ele sabia disso. Ele fala na oração: nós vimos as coisas que o Senhor fez lá no Egito. Ele conhecia a história. Ele sabia o que Deus já tinha feito. Ele sabia, olha, Deus venceu os inimigos, Deus venceu o faraó, abriu o mar para o povo passar. Nós estamos nessa terra aqui porque todos os exércitos foram destruídos por Josué e outros irmãos. Então ele sabia quem era, ou seja, ele tinha fé. Você sabe quem Deus é? Você sabe o que Deus já fez na sua vida? Então por que está com medo? Então por que tem dúvida? Porque às vezes então você dá espaço à incredulidade. Eu sei, nós passamos por isso. É normal, acontece com todos. Mas nós temos que ter essa convicção. Fé é convicção. Ele orou e Deus deu a direção. E sabe qual foi a direção? Sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou? É a palavra para nós hoje: não tenha medo e não desanime. Você já desanimou alguma vez essa semana? Esse mês? Esses dias? Quando os inimigos se levantam contra nós, quando os problemas aparecem, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Desanimar. A gente tem medo, a gente desanima e por aí vai. No mesmo capítulo, Deus falou para Josué pelo menos 6 vezes: não tenha medo, não desanime, eu estarei contigo. E o que ele falou para Josafá também? A batalha, primeiro ele diz: não tenha medo, não desanime. A batalha não é de vocês, essa luta não é sua, quem vai lutar essa luta sou eu. Eu quem? Deus. A direção continua: amanhã vocês desçam contra eles em um determinado lugar e vocês não precisarão lutar, só precisam tomar as suas posições e se manterem firmes. Meu irmão, quando nós usamos a fé, há determinadas lutas que nós não vamos precisar lutar. O Senhor é quem luta por nós, Ele quem guerreia em nosso favor. Ele fala assim, ó, fica só no seu lugarzinho aí, mantenha só a sua posição. Qual posição é? Não tenha medo e não desanime, creia, se mantenha firme na sua posição de crente, mantenha a sua convicção, a sua fé em mim. Faça isso e você vai ver o livramento que eu vou dar para vocês. Amanhã vocês verão o livramento. Vocês sairão para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Se você tiver que lutar, se você tiver que sair à luta, tenha essa convicção que o Senhor estará conosco. Ele disse para Josué: eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo. Josué estava com medo, Josué estava preocupado e desanimado. Poxa, perdemos a nossa maior referência, que era Moisés. Aí Deus chega para ele e diz o seguinte: ô filho, não precisa ficar preocupado não, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. E a palavra para nós serve também para nós. Assim como ele foi com Moisés, com Josué, ele vai ser conosco também. Não é assim ou não? Amém ou não? Ele não tem sido conosco até aqui? Ele não tem respondido às suas orações? Ele não tem feito aquilo que você tem colocado diante dele? Isso significa o quê? Ele vai continuar fazendo. Não tenha medo, não desanime. Quando as batalhas chegarem, e se você está enfrentando uma batalha nesse exato momento, tenha essa convicção. Vista o seu escudo da fé. Não deixe Satanás te atingir com os dardos inflamados. Isso é convicção. Quando ele vir com conversa, sai para lá, Satanás. Eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é poderoso para fazer e para resolver essa situação. Tudo isso que você está falando não provém de Deus, isso é mentira, e eu não tomo posse dessas palavras. Mas às vezes os dardos inflamados do maligno nos atingem, acerta a nossa mente e aquilo vai para o coração. E a gente faz o quê? Se desmancha, cai, desanima, fica com medo, fica apavorado. Porque Satanás ele tenta atacar a nossa fé, porque o contrário de fé, nós já vimos aqui, é a incredulidade.
é dúvida, é murmuração. Quando nós não temos fé, significa que nós não cremos em Deus. Nós estamos falando o seguinte: Deus, o Senhor não tem poder para fazer isso, e é exatamente o que Ele quer. Quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a desconfiar, né, a parar de crer, nós estamos fazendo exatamente como quando Satanás quer. Então, quando nós somos atacados, quando você for atacado, use a fé como arma para se defender dos dardos inflamados do maligno. Se nós cremos em Deus e nós oramos, você orou, você crê que Deus ouve a sua oração? Se você crê que Deus ouve a sua oração, nós devemos confiar que o plano dele é muito melhor do que o nosso. Então, tenha calma, descanse no Senhor, porque o trabalho dele qual é? É teu, somente teu, todo o trabalho. O nosso trabalho é o quê? Descansar nele, é descansar, é só esperar e ver o livramento que o Senhor nos dará. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu não me canso de falar, meu irmão, e vou falar quantas vezes for necessário, porque é algo que nós vivemos. Eu não tinha o que fazer, eu fiquei com medo. A morte rodou a minha casa. Os dardos inflamados do maligno naquele momento diz assim: olha, você chegou aqui, você chegou nesse hospital com 3 pessoas, vai voltar só com 2, porque uma vai embora. Os dardos vieram, mas a gente se lembra que nós temos que confiar no Senhor. Senhor, está nas tuas mãos, eu creio, o Senhor está aqui presente, foi o Senhor quem deu, é o Senhor que cuida, a minha fé está em Ti. Os dardos vieram e rapidamente, para a honra e glória do Senhor, eles foram totalmente repelidos. Eu confiei que o Senhor estava presente ali naquela sala de cirurgia, foi Ele quem reanimou e quem ressuscitou o meu filho, foi Ele, eu creio, eu sei disso, porque o trabalho é dEle. Essa luta eu não precisei lutar, o Senhor guerreou comigo, guerreou por mim. O que aconteceu no mundo espiritual, eu não sei. Eu sei que uma criança saiu do ventre sem vida e alguns minutos depois estavam com vida e está lá em casa, lá chorando, brincando, e está uma bênção, né? Porque a batalha é do Senhor, nós temos que apenas nos acalmar. Versículo 20, ele diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Quando eles saíram para guerrear no dia seguinte, conforme a instrução do Senhor, a palavra que veio à boca do rei, ele disse: Judá, povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Não é no nosso exército, não é na quantidade de soldados que nós temos, não é nas armas que nós temos. Tenham fé no Senhor, porque nós seremos sustentados. Tenham fé nos profetas, naqueles que falam em nome de Deus, e vocês terão a vitória. Deus é bom, meu irmão. A fé é convicção. Nós temos que usar a fé, crer que o Senhor é poderoso, que Ele vá à nossa frente, que Ele está vendo as nossas lutas, que Ele está vendo as nossas dificuldades. Nós não estamos soltos por aí. Nós não vivemos de acaso, nós não vivemos de superstições, não vivemos nada disso. Nós vivemos pela fé. Fé no Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Essa foi a terceira arma que Josafá utilizou, mas ainda tem mais uma que ele utiliza aqui no versículo 18, e é a quarta arma que ele utilizou para vencer essa batalha, que é o louvor e a adoração. Veja comigo o versículo 18. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Meu irmão,
você sabe para que você louva o Senhor? Você sabe por que nós cantamos aqui? O louvor, ele tem alguns propósitos, né? Ele tem alguns propósitos, que são alguns, né? Adoração não é só cantar, adoração é um estilo de vida, adoração é viver, né? Mas nós podemos adorar a Deus através das canções, através de músicas, através de expressões de louvor. Nós podemos adorar a Deus com os nossos recursos, nós podemos adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, mas o louvor, né, em específico aqui, a adoração que foi feita a Deus através do louvor. Um dos propósitos do louvor, da adoração, nós temos o costume de louvar a Deus depois de uma vitória, não é assim? Depois que a gente recebe uma vitória, a gente entoa um cântico de louvor. A Bíblia está cheia de cânticos de louvores que foram entoados depois de vitória. Por exemplo, o que aconteceu logo depois que o povo atravessou o Mar Vermelho? O que aconteceu? Eles louvaram a Deus através de canções. Pegaram instrumentos, começaram a tocar. Está lá, tem Salmo de Moisés, tem canções lá no livro de Êxodo, eles começaram a cantar. Davi, quando estava feliz, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, o que ele fez? Cantou, louvor, adorou a Deus através das músicas. Inclusive é ele quem institui o louvor no culto de adoração em Israel. É Davi que faz isso. Como ele era um poeta, era um músico também, não era simplesmente um guerreiro, um rei, era um músico poeta. Davi compôs um grande número de salmos, que são nada mais, nada menos do que canções, né? Então é muito comum a gente louvar a Deus quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos uma vitória. Mas um dos propósitos do louvor também é louvar ao Senhor no meio das batalhas, no meio das dificuldades da vida. Esse é um dos propósitos, essa é uma arma poderosa que nós temos que usar. Diante das lutas, diante das batalhas, faça o quê? Louve, adore ao Senhor, coloque uma canção lá e comece a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no meio da batalha, o diabo que vem nos atacar com seus dardos inflamados, ele faz de tudo o quê? Para nos calar. O diabo quer nos calar, sabe por quê? Porque se ele tira o louvor da nossa boca, você sabe o que sai da boca? Reclamação, murmuração. Se sair o louvor, vem a murmuração. Alguém aqui já se pegou em algum momento reclamando de alguma coisa? Ou só acontece comigo? Ninguém reclama de nada, né? No meio das dificuldades, a hora que você pensar em reclamar, louve, cante uma canção ao Senhor. Está no meio da luta, está no meio da prova, pegue o seu celular, pegue a caixinha de som, ligue um louvor lá, comece a cantar, comece a adorar a Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, meia-noite, presos, açoitados, tinham todos os motivos para estar reclamando, tinham todos os motivos para estar murmurando, mas o que eles estavam fazendo? Adorando a Deus através da música. E o que aconteceu? Deus mandou um terremoto, quebrou tudo lá e eles foram libertos da prisão. O louvor tem esse poder, é uma arma poderosa. Lá no Salmo 137, conhecido como o Salmo dos Exilados, né, o salmista ele diz o seguinte: quando nós fomos exilados para a Babilônia, nós chegamos na beira do rio da Babilônia, e aqueles que nos venceram, os inimigos, disseram para eles o seguinte, assim, ó, está lá no texto, Salmo 137, cantem uma canção, cantem uma música lá de Jerusalém. Eles tinham acabado de ser destruídos, estavam num país distante, fora do seu país natal, ou seja, estavam derrotados, eles estavam derrotados, e os inimigos disseram assim: e aí, vocês que estão perdidos agora, foram derrotados, cante uma canção lá de Jerusalém, querendo dizer o seguinte: agora não é hora de cantar, não é o momento, porque vocês foram derrotados, vocês são escravos agora, vocês perderam a liberdade, vocês são escravos, vai cantar para quê? Satanás faz a mesma coisa, ele vai tentar tirar a adoração da sua boca, ele vai tentar tirar o louvor
da sua boca quando você estiver no meio das batalhas, mas nós temos que fazer assim como Josafá fez aqui, prostrou-se e aí ele reuniu o grupo de louvor da época ali, os coatitas, o pessoal já se levantou no meio da batalha, já pegou os instrumentos, uma guitarra, um violão da época lá, começaram a cantar, começaram a entoar louvores ao Senhor. E você sabe o que acontece? Eu gosto muito do exemplo de Jó, porque Satanás tentou a mesma coisa com Jó. Satanás falou para Deus: tira tudo que ele tem, e você vai ver se ele não murmura. Se ele não murmura diante de ti na tua face. E Deus fala assim: pode tocar nele, pode tocar. Ele perde os bens, ele perde os filhos, ele fica doente. Quando ele recebe a notícia que os seus filhos morreram, ele diz: Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. Quando ele recebe a notícia que os seus bens todos, os animais todos tinham morrido, ele diz: nu vim para essa terra e nu voltarei, louvado seja Deus. Satanás tentou tirar da boca de Jó a adoração, mas não conseguiu, porque ele sabia: tira o que ele tem, tira a adoração dele, e ele vai murmurar. Se o louvor sair da nossa boca, a murmuração toma conta, e a murmuração é dizer para Deus que ele não é capaz. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus que ele não é capaz e que Satanás está correto. Quando nós murmuramos, nós falamos para Satanás: você tem razão, porque foi isso que ele tentou com Jó. Ele ficou na espreita esperando Jó. Jó vai murmurar, agora ele murmura, agora vai, perdeu o filho, perdeu os bens, agora ele está doente, agora ele vai murmurar. O inferno estava de prontidão, vendo o que Jó ia fazer, mas Jó não murmurou, ele louvou a Deus, ele adorou ao Senhor, e viu o Senhor o abençoar. Então, meu irmão, não deixe de adorar a Deus, não deixe de louvar. A música não é simplesmente uma música, nós não viemos para cantar. Os irmãos aqui, pessoas especialistas, músicos aqui, pessoas com lindas vozes, não estão aqui simplesmente só para cantar uma canção, são instrumentos de adoração a Deus. A Bíblia diz o seguinte: Deus habita em meio aos louvores. O louvor faz parte do culto, foi Deus que instituiu, faz parte do culto e faz parte da nossa vida, é uma arma poderosa para a gente poder vencer os inimigos. Foi dessa forma que Deus rapidamente ministrou o meu coração e me trouxe uma canção de 2011, que eu contei aqui, e eu comecei ali no meu inconsciente, dentro de mim, de frente para a sala de cirurgia, eu comecei a cantar. Eu orei e o Senhor colocou uma canção no meu coração, e eu comecei a cantar aquela música, e olhava para os médicos mexendo no neném, e eu cantando, e o resultado foi positivo, louvado seja Deus. Satanás, o que ele queria naquele momento? Fechar a minha boca, e que eu começasse a reclamar: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu fazer isso? Não foi o Senhor quem deu? Por que o Senhor me permitiu aqui? Por que não nasceu os outros? Por que nós viemos para cá? Por quê? Porque a murmuração sempre começa com um monte de porquê. A nossa cabeça começa a pensar: mas se Deus fizesse, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse vindo para a maternidade meia hora antes, ou se eu tivesse feito de uma forma diferente. A fé não é assim. Nós temos convicção que Deus está fazendo, e quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, a murmuração vai embora. Olha o que acontece no versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados através do louvor e da adoração. Enquanto eles começaram a cantar, e veja que Josafá diz o seguinte: pega os músicos, vão à frente. Isso tem um significado. Isso significa que o Senhor está aí na nossa frente, o louvor e a adoração está aí na nossa frente. Comecem a cantar. Quando o povo todo começou a cantar, o Senhor confundiu os inimigos e eles foram derrotados. Através do louvor, Deus agiu, preparou emboscadas contra os inimigos e eles foram derrotados. E o povo de Judá
não precisou lutar, ninguém precisou puxar uma espada sequer naquele dia, porque através do louvor e da adoração, os inimigos foram derrotados em nome de Jesus. E eu quero concluir lendo aqui alguns versículos. Versículo 23: os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército e viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Quando eles chegaram para lutar, o exército inimigo, um matou o outro. Deus preparou emboscadas através do louvor e da adoração, e através, eu imagino assim, eu consigo imaginar aqueles homens ouvindo as canções, ouvindo o louvor sendo tocado, eles se confundiram totalmente, quando viram, estava um matando o outro. Quando Israel chegou, estavam todo mundo morto, ninguém, o texto diz, o versículo 24 finaliza dizendo, ninguém escapou, ninguém, ou seja, Deus prometeu e cumpriu, eles não precisaram lutar. Versículo 25, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. O que Josafá pediu para Deus? Só para vencer os inimigos. O que Deus fez? Ele fez o que Josafá pediu? Exatamente como Josafá pediu? Não, ele fez mais do que Josafá pediu. Josafá pediu só para vencer os inimigos. Eles venceram os inimigos e eles ficaram 3 dias pegando os despojos da guerra. Ou seja, eles foram para a guerra, foram para a luta, não precisaram lutar e ainda voltaram com a mão e o bolso cheio de dinheiro ainda, voltaram com dinheiro para casa ainda. É assim que Deus faz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do as armas corretas. Foi por causa das armas que Josafá utilizou que Deus fez mais do que ele pediu. Josafá não reclamou, Josafá não estava incrédulo, Josafá não murmurou, Josafá não confiou. O salmista diz, aqueles que confiam em homens e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Foi isso que Josafá fez. Quando nós usamos as armas corretas, o Senhor trabalha em nosso favor e faz mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. E no versículo 27, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Você lembra como Josafá estava no início do capítulo? Com medo, assustado, apavorado. Ele falou ao Senhor, eu não sei o que fazer, o exército é enorme e eu não sei o que fazer. O exército assustou Josafá, a batalha nos assusta, os inimigos, ele realmente nos assusta, nos deixam com medo, mas ele confiou no Senhor, e o final da história, depois que ele usa as armas necessárias, o texto, a história termina dizendo que eles voltaram para casa cheio de alegria, foram ao templo do Senhor e foram cantar novamente, louvar e adorar, agora sim, louvando e adorando pela vitória, pelo livramento que o Senhor deu. Nós enfrentamos batalhas, mas nós entramos na batalha com a certeza da vitória, porque Paulo escreveu aos Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é por aquilo que nós somos, é pelo Senhor Jesus, é por Ele que nós lutamos e é por Ele que nós vencemos. Nós lutamos, mas temos certeza da vitória. Uma história que começou triste, que começou com medo, que começou com lutas, termina com alegria. Você crê nisso ou não? Você crê que a história que começou com medo, com desânimo, vai terminar com alegria? Você crê nisso ou não? Você crê que a sua história vai terminar em alegria? Você crê que aquele que vem semeando com lágrimas voltará
colhendo com alegria. Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus, vamos orar.